diante de nós quando zarpamos para a fonte da juventude. Podia guiar uma expedição. Você é Jack Sparrow. Não faltou um capitão aí nessa frase? Que Jack Sparrow está em Londres e cismou de encontrar a fonte da juventude. Não seja tolo, Jack. A fonte vai testar você. Precisava mesmo disso. A fonte é o prêmio. Mares de sereias marcarão o rumo. A todo pano. Qual é seu jogo, Jack? Achei melhor avisar que vamos levar o navio. Nada pessoal. Fora daqui ou eu te arranco a cabeça. Talvez seja uma boa ideia você ficar fora disso. Muito boa noite, nosso sabadão aí começando. Vamos fazer uma livezinha aqui bacana com todos vocês. Muito obrigado quem está assistindo. Quem vai assistir amanhã no domingão também, muito obrigado. Semana também, muito obrigado. Muito obrigado por prestigiar nosso pequeno canal aqui, que a gente vai levando o melhor conteúdo para os 4 cantos do Brasil. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Fazer alguns recados aqui, ó. Já chamo o nosso convidado especial. Tudo bem? Então assim, ó, primeira coisa aqui, ó. Aqui na descrição do vídeo tem o link do grupo de WhatsApp. Vai lá, clica no link, entra no grupo, você vai ser bem recebido lá. Lá nós temos mais de 100 pessoas que a gente conversa todo dia sobre um assunto bacana, sobre o mundo dos aficionados, né? E você vai curtir bastante o nosso grupo WhatsApp. Tudo bem? Outra coisa aqui, ó. Eu vou deixar aqui depois, quando vier nós dois, o link o título do Instagram, assim, ó. Segue a gente no Instagram lá, ó, Riff do Charuto, @RiffDoCharuto. Lá você vai saber sempre quando a gente vai ter live para acontecer e tal. Eu sempre publico lá nos stories pra gente ficar sempre antenado e divulgando pro pessoal. Tudo bem? E vamos falar sobre o nosso primeiro parceiro aqui, ó. Se você está procurando um curso de sommelier para aprofundar seus conhecimentos, segue aqui, ó, Cigar Sommelier Academy, tudo bem? Acesse lá. Vai no link aqui, também tem um descontinho lá, se você usar o cupom chamado RIF10, você vai poder fazer o seu curso sommelier lá, tanto para você tomar isso como profissão, ou então para você aprofundar seus conhecimentos de forma assim, bem bacana. Tudo bem? Esse é o nosso primeiro parceiro. Nosso segundo parceiro também, ó, se você quer procurar um produto bacana, e um acessório bacana, vai lá, ó, Level Monte. Lá tem um monte de produtos exclusivos lá. Clica no link aqui abaixo, você vai encontrar com certeza o que você gosta.
Tudo bem? Já feito o merchan, ó, vamos falar sobre essa bitola aqui, ó, que é a bitola que tem muita coisa para ser falada, hein? Estava estudando a semana e tem muita coisa para ser falada, ó. E para tanto, eu vou chamar o Master Blender da Bucaneiros, que foi um dos responsáveis pela criação da bitola. A gente vai bater um papo longuíssimo aqui. Vou chamar ele ao palco aqui, ó. Apresentando aqui mais tarde, né, o Diamond, que é um charuto que é feito totalmente à mão, charuto que tem um ringue, né, uma bitola que é o Diadema, que é uma bitola produzida apenas por cubanos, né, um charuto muito difícil de se confeccionar e nós vamos estar sendo os primeiros a lançar aqui no mercado brasileiro. Tudo certo agora? Fala, oi, oi. Boa noite, fala, meu querido. Boa noite. Eu sei que você está na correria aí e tal, meu. Obrigado pelo prestígio aqui, tê-lo aqui na nossa live de sabadão. Muito obrigado, viu? Eu sei que seu dia foi tribulado, corrido aí e está fazendo essa porcinha para estar conversando com a gente aqui sobre uma nova bitola que vocês estão lançando aí. Muito obrigado, hein? Sim, o prazer é todo meu, né? Hoje foi um dia bem corrido, a gente teve que adiar uma hora aí a live, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui. Meu, obrigado mesmo, ó. E outra, assim, ó. Hoje a gente vai falar sobre essa bitola aqui, que é uma bitola bem bacana, hein? Ó. Ô, Nilton, e tem muita coisa para falar sobre ela, hein? Por incrível que pareça. Tem muita coisa. Ó. Tô com um packzinho aqui que eu comprei aí na Trip, né, quando a gente foi na Trip. Então vai ter muita coisa para falar sobre ela. E, aliás, antes de começar, né? Antes de começar a nossa brincadeira aqui, você tá fumando alguma coisa aí? Você tá degustando alguma coisa ou você tá a seco hoje? Tava esperando aqui para acender o meu Diamond, charutinho pequenininho. Sensacional. Ó, então, eu vou fazer algo diferente hoje, ó. Assim, ó. Muita gente que vai assistir esse vídeo aqui não sabe, ou então assim, não recebeu orientação de como tem que acender essa bitola, que é a bitola Diadema. Ou seja, esse aqui acabei não falando o nome dele, é o Diamond, correto? Sim, exatamente. O nome dele é Diamond, vocês intitularam ele de Diamond. E muita gente não sabe como acender essa bitola. Aqui tem uma série de informações que a galera não sabe muito sobre essa bitola aqui, não. Coisa que a gente vai tentar desvendar hoje, né? Então, assim, ó, vamos fazer um tutorial. Como que se começa acendendo essa bitola Diadema? Então, vamos lá, né? Tem a opção de você cortar ou não
o bico que você vai acender. Isso fica a opção da pessoa que vai degustar, né? Se você conseguir adquirir 2 ou 3, você pode... Você cortar isso ou não? Isso. Se você adquirir 2 ou 3, você pode fazer a experiência de cortar um e o outro não, para você conseguir, né, sentir um pouco da capa aqui do início, né? Que vai ser uma experiência bem rápida. Você vai perceber que você vai fazer um corte aqui, onde você vai, né, levar o charuto à boca, e quando você acender o lado que você não vai cortar, ele vai ter um pouco de resistência no fluxo, porque ele vai abrindo, né, de acordo a chama vai vindo, ele vai ir abrindo. Eu vou fazer a demonstração aqui para vocês poderem visualizar. De início, não é bom você... Só um segundinho, deixa eu colocar uma centelha inteira para facilitar aqui, a ver se... Ok. Então, de início, não é interessante você fazer um corte muito grande. Em média de 2, pequeno também, não vai ser legal, porque vai acabar fazendo um fluxo muito preso, né? Você não vai conseguir degustar o charuto da forma que é a correta. Faz um cortezinho aqui, de média de 2 milímetros, já dá para você ter um fluxo. Se você não faz o corte aqui do bico, você não consegue sentir o charuto a frio, né? Para você conseguir sentir as notas dele a frio. Mas, no segundo charuto, você pode fazer, né, essa experiência. Acender ele aqui. É sempre interessante você acender com a chama em 45 graus, né? Média de 45 graus, para não estar danificando a capa. E também mantendo ele afastado, né? A chama ela não pode encostar diretamente no charuto. Senão você vai estar ali carbonizando a capa, né? E vai estar fazendo uma cagada no charuto, né? Vai sempre girando ele para não estar, né, queimando no mesmo lugar. E aí você pode dar umas 2, 3 puxadas rápidas aqui para ver se ele acendeu. Ah, legal. Então, isso é bem interessante, né, na verdade. Só, que nem esse aqui que eu acendi agora há pouquinho, eu não cortei a ponta dele. Ou seja, então, aquela questão de você sentir que a frio fica um pouco prejudicada, na verdade, né? Mas essa ideia é bem óbvia, né? Tipo, cortar um pouquinho ali, tipo assim, 2, 3 milímetros, para poder sentir um pouquinho a frio, né? Exatamente. Ô, Newton, então fala para nós, ó. Como a bitola, que a gente já falou, esse aqui é o Diamond, né? O que é da bitola Diadema. Primeira coisa, Diamond significa o que em inglês? Então, né? Diamante, né? É o significado de Diamond. Por que a gente escolheu esse nome? Isso. Porque... De onde surgiu a ideia de vocês pensarem numa bitola tão assim, exclusiva, assim, tão limitada, que é o Diadema? Sim, justamente. O nome Diamond, né, que vem do significado diamante, é porque o que a gente tem de tão refinado como um diamante, né? Uma coisa tão exclusiva. Então, a gente quis fazer justamente essa comparação, né? Um diamante, que é uma coisa que é muito difícil, né, de ser encontrado, com um charuto que é uma obra-prima, né? Uma obra de arte como esse Diamond. É uma bitola totalmente exclusiva, selecionada, né? Matéria-prima selecionada, com tabaqueiros selecionados, porque não é qualquer pessoa que sabe, né, torcer um charuto como esse. Então, daí veio, né, o nome Diamond, né? Que é da exclusividade de um charuto como esse. Pô, que legal. Newton, o Diadema, assim, ó, para quem acha que é uma bitola nova, eu fui estudar, né? A história das bitolas para poder fazer essa nossa live, né? Claro. Ela era bastante comum, assim, na década de
20, década de 30, lá em Cuba, que foi onde surgiu essa bitola diadema. Assim, e quem acha que é uma bitola, assim, tipo, que vocês inventaram, na verdade, não foi a Buccaneers, tem várias outras empresas que já possuem essa bitola, né? A Davidoff tem essa bitola, a La Flor Dominicana também tem essa bitola, só que é um pouquinho menor, né? De fato, né? Mas ela é muito comum num passado bem remoto, né? Sim, justamente, né? É uma bitola que ela não é um ringue tão fácil de se degustar. É preciso ter uma certa experiência. Não dá para você degustar um charuto desse com pressa, né? Você precisa de pelo menos aí umas 2 horas para você degustar. Exatamente. Ó, e outro, é um charuto que requer, assim, um tempo porque se você... No mínimo umas 2 horinhas. Será que vai umas 2 horas aqui? Não sei. Assim, ó, eu acendi há uns 15 minutos, vamos ver como é que vai se comportar aqui. Mas é uma bitola bem generosa, viu? Assim, ó. É o meu aqui, ó. O que acontece? Desde o início, tá impecável. Tá muito legal, ó. Só para comparar essa bitola diadema com as outras, ó. Esse aqui é o robusto de vocês. Esse aqui é o diadema, ó. É bem assim, tipo... são quase 2 charutos, né? 1,5, na verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. A composição dele, o blend dele, você lembra qual que é ou não? Como? Você lembra qual que é o blend dele? A capa Cubra? Sim. Então, capa Cubra, isso. O capote um capote Cubra também, e no enchimento vai Cubra e Brasil Bahia. Vai Cubra ligeiro no enchimento e Brasil Bahia. Pô, que legal. Então é basicamente um Cubra e no meio ali, no miolo, vai também o Mata-Feira, é isso? Exatamente. Pô, que legal. Ele vai com o Brasil Bahia, Mata-Feira e o Cubra ligeiro no enchimento. Ô, Nilton, e como surgiu a ideia de vocês desenvolverem essa bitola meio que exclusiva, assim? Então, né, justamente a gente pensou em fazer uma coisa diferenciada, né, que não tem aqui no mercado brasileiro. Porque a gente já tem, né, várias linhas, você sabe que a gente é uma das marcas brasileiras que tem uma maior diversidade de bitolas no mercado. Só você pesquisar aí, você vai ver isso. Então, a gente tem uma diversidade de charutos Toro, Robusto, Sublime, mas não um ringue tão generoso como esse daqui, né? Que é um charuto com praticamente 23 centímetros, né, de comprimento. É verdade. Com um charuto tão bem trabalhado quanto um charuto de ringue cubano, né? É verdade. E outra, nós temos algumas empresas que fazem Salomones, mas diadema assim, nacional, não lembro de cabeça não. Quem que tá fazendo, não. Mas estou gostando, viu? Estou gostando bastante. Ô, Nilton, deixa eu falar algo que muitas pessoas não sabem disso, viu? Senhor, esse charuto aqui, se eu estiver equivocado, você me fala aí. Assim, ó, existe um charuto feito à mão e existe um charuto feito totalmente à mão. Tudo bem? Correto? Correto. Esse charuto aqui, ele é feito à mão ou ele é feito totalmente à mão? Esse daqui em específico, ele é feito totalmente à mão, né? Todas as nossas outras linhas, ela é feita à mão, porém na máquina, né? Aquela máquina de pedal e também tem a máquina manual. Essa aqui é feita por uma tabaqueira, né, exclusiva, só uma pessoa produz esse charuto aqui na fábrica, e ele é torcido totalmente à mão, como um cubano faz. Legal, que é legal saber essa diferença, né? Assim, a gente mesmo, no dia a dia, a gente acaba não colhendo essa informação. O charuto feito totalmente à mão, que é sem a utilização daquela máquina, né? A ponteira, é isso? Exatamente. E o feito à mão é com o auxílio daquela máquina, né? Que é algo bem, assim, bem interessante, né?
Vamos lá, vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui. A gente já vai para outras questões. Vamos lá, ó. Então, boa noite aqui pro pessoal aqui, ó. Primeiro a chegar aqui, ó, na live, Bruno Lê, satisfação, meu querido. E, aliás, parabéns aí pela premiação, pela ABS aí, viu? Parabéns, melhor sommelier aí, eleito pela ABS. Primeiro fazer o comentário aqui. Dias, sempre aí, Dias, satisfação, então, aqui você novamente. O Bruno aqui, ó, comentou alguma coisinha aqui. Vamos continuar aqui, ó. Até alguém, ó. Rodney Alves, da Alves e Ibiona. Vou charuto junto com vocês. É isso aí, Rodney. Hoje é um dia de fumar um charutinho. Sabadão é um dia de aproveitar e mandar bala. E, aliás, a dica que eu tô tomando, Rodney, tô tomando nossa queridíssima licor, né? O nosso queridíssimo licor Alves Ibiona Manga Larga, de café. Fiquei viciado, hein? Vamos tocar o barco. Vamos tocar aqui, ó. O Jabelão também, ó. Jabelão, boa noite, meu querido. Satisfação ter você aqui na nossa live, sempre presente. O Bruno comenta uma coisa aqui e tal. Ó. Fumando charuto, assistindo ator. Mas é isso aí, Jabelão. É isso aí. Vamos mandar a bala hoje. Ó. Deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui, ô Nilton. Você falou que na Bucaneiros somente uma torcedora faz esse tipo de bitola? Exatamente. Apenas uma torcedora. Não sei se você lembra da Dona Antônia. Você teve aqui na você ficava na parte externa ali do... Talvez eu lembre, pelo nome eu não estou associando, mas pela foto, com certeza eu vou associar. Sim, sim. Ela já ficou na prensa, né? Talvez você lembre, uma moça que ficava na prensa ali. Ela está responsável por produzir essa bitola. Lembro sim. Então, deixa eu fazer uma pergunta, assim, ó, que é a pergunta meio que inevitável, né? Esse charuto, o Diamond, ele é uma edição limitada, assim, da Bucaneiros, ou ele vai passar a ser um charuto de linha que vocês vão produzir pelo curto, médio e longo prazo? A ideia é que seja um charuto de linha. Porque ele é, assim, a Dona Antônia, ela vai ter muito trabalho, hein? Porque, assim, requer uma expertise, assim, bem apurada, né, para fazer o Diamond, né? Exatamente. Ô, Nilton, e quanto você acha que chega no mercado? Ou já se encontra nas tabacarias já? Já se encontra já em algumas tabacarias. A gente fez o lançamento, né, na trip do tabaco, no final de agosto, e já se encontra em algumas tabacarias. Pô, que legal, meu. Que legal. Bom saber, viu? Bom saber. Que é o charuto, assim, ó. Tá me agradando bastante, hein? Ó. Charutinho espetacular. Assim, ó, o Nilton, assim, ó, a percepção que eu tô tendo, assim, com ele, eu tinha essa... antes de... É o primeiro que eu tô degustando, né? A impressão que eu tinha é que seria um charuto um pouco pesado, assim, longo e tal. E não, viu? Tá indo tranquilamente, viu? Então, o que é que eu sempre indico para as pessoas, né? A gente vem trabalhando com ele, a gente vem degustando e fazendo alguns testes, eu percebi que o ideal de entre uma tragada e outra é em média de 30 a 40 segundos, cada tragada, para ele entregar o que a gente realmente quer que ele entregue. Então, a gente tem que aprender a fumar cada charuto como ele pede, né? Então, às vezes, no momento que você está começando a degustar ali, o charuto ele começa a mudar um pouco o sabor, né? Ele começa se você tem uma cadência muito rápida, né? Ele vai começar a entregar algo que a gente que produz não quer que ele entregue, não é isso? Então, assim, ele é um charuto de um cano muito longo, né? O que acontece? Está chegando aqui no segundo, você já fumou um charuto dele. Então, ele vai começar a ir acumulando aqui a nicotina, vai acumulando aqui todos os óleos, né?
Então, se você tem uma cadência muito rápida, você ventila muito aqui essa parte do início do charuto, vai chegar no meio aqui, ele vai estar com gosto desagradável. Então, é um charuto que precisa de paciência. Tem pessoas que têm uma cadência mais rápida, né, de a cada 20 segundos tá puxando, ele vai chegar do meio para o final e vai começar a mudar o sabor e vai entregar algo que a gente não quer. Por isso eu falo que é um charuto para pelo menos 2 horas de fumada, porque é um charuto que ele requer paciência. Entendi. Você explicou na trip lá que a evolução dele, como você trabalha com uma matéria-prima que é um tabaco mais oleoso, né? Ele tem uma característica de queima bem específica, assim. Você poderia explicar para a gente aí ou não? Como eu não entendi a pergunta no final. Pode repetir? Você explicou na trip lá que ele, como é uma bitola longa, conforme você vai fumando ele, e vocês trabalham com uma matéria-prima bem oleosa, né? Que a capa fica bem oleosa, bem sedosa e tal. Sim. E conforme você vai degustando ele vai empurrando a oleosidade para o segundo terço e o terceiro terço, né? Exatamente, Isso exatamente. traz algumas características diferentes, né? Exatamente. Uma coisa que é muito importante é você não deixar o charuto apagar muito, né, várias vezes. Isso pode acontecer do meio para o final, foi o que eu expliquei. Por quê? De acordo você vai chegando no meio do charuto, você vai puxando, né, toda a umidade do início aqui para o meio. Então, quando você passa do meio, né, do segundo terço, ele começa a ficar com mais umidade, né? O charuto ele vai ficando mais quente, vai ficando mais macio. Então, se você não tiver o cuidado, ele vai começar a apagar com mais facilidade, né? E se ele apaga uma vez, 2 vezes, você rapidamente acende, não tem problema. Mas se isso se torna algo muito repetitivo, a própria chama, né, você vai carbonizando e ele também vai mudando o sabor. Por isso é um charuto que ele precisa de muita experiência. Isso acontece porque a nossa matéria-prima, que é uma matéria-prima cubana, né, produzida aqui no Brasil, Cubra, ele tem muita oleosidade, né, muitos óleos essenciais. Isso faz com que seja um charuto mais úmido, né? Mesmo quando a gente seca a matéria-prima para ela ser produzida, ela não fica tão seca quanto algumas folhas por exemplo, de Nicarágua, algumas folhas cubanas, né? O nosso terroir, ela nos dá uma matéria-prima mais oleosa. E isso não dá um sabor específico, né? Porém, precisa de muita experiência para degustar um charuto desse. Pô, é verdade, hein? Ó, assim, tem que ser um negócio assim, bem cadenciado, assim, tem que estar com tempo, hein? Tem que estar com... Sabe aquele momento que você quer apreciar um charuto com calma, assim e tal? Esse é o charuto perfeito, hein? Então, eu fui estudar a origem, né, do diadema, né? Assim, eu fiquei assim, não sei se você sabe dessa história, se você conhece a origem da história. Diadema, na verdade, eles criaram esse termo diadema. Se eu tiver falando alguma bobagem, você pode me corrigir aí. Diadema, ele é uma alusão, assim, a questão etimológica da palavra em si, ele faz uma alusão ao coroamento dos reis do passado. Então, vamos supor, por exemplo, se você pega o Alexandre o Grande, lá da Macedônia, ele foi coroado com, não sei se você já viu em filmes, é como se fosse uma coroa com brilhantes, com metais preciosos e tal. A palavra diadema vem justamente dessa coroação dos reis, dos imperadores do passado. Assim, então, é uma bitola que ela foi intitulada diadema justamente porque lá em Cuba, onde surgiu a bitola diadema, lá existe uma hierarquia entre os torcedores lá. Eu até anotei aqui, ó. Tem os aprendizes, tem os torcedores intermediários, os torcedores avançados e tem os torcedores maestros. Só quem faz essa bitola diadema são os tem muita expertise, que são os torcedores na categoria ali maestro, né? Que trazendo aqui para o Brasil,
você falou que é só a dona Antônia que faz esse tipo de bitola especificamente, né? Exatamente. Precisa ter muita experiência, né? Primeiro que o charuto, ele tem que ter um fluxo impecável, né? De ponta a ponta, ela não pode deixar esse charuto travar. Se você observar, essa parte onde você acende, ela tem um ring maior. E de acordo, vai chegando próximo aqui o bico, né, onde a gente traz a boca, ele tem um ring menor. Então, ele vai mais tabaco nessa parte onde é acendido e vai menos tabaco no bico onde vai a boca. Então, tudo isso precisa de uma experiência, né? Ela não pode deixar esse charuto travar e também não pode ser um charuto que tenha locais vazios, né? Que vai criar uma construção errada. Se tem um vazio, quando começa a queimar aquele local, vai construir um túnel, né? Que é um erro de construção, que o charuto ele começa a queimar de forma irregular, né? Isso pode acontecer em um ou outro charuto, já aconteceu principalmente próximo do bico aqui, né? Que é uma parte que é mais difícil de se fazer, porque é um local que ela tem que colocar menos tabaco. Isso às vezes acontece, mas rapidamente ele se corrige. Entendi. Antes de ir para algumas perguntas aqui, ó, deixa eu só fazer um alô do pessoal que tá assistindo aqui, ó. Rude, satisfação, meu querido. Novamente aqui, ó. Estamos aqui, ó. Nosso licorzinho, manga larga, café. Coisa linda. Ó, tá aqui também o Bruno Pontes, Charutos in Box. Tamo aí, Brunão. Ó, hoje estamos degustando essa pérola aqui, ó. Aliás, uma grata surpresa, viu? Uma grata surpresa de fato. Ó. Muito, muito agradável de fato. Ô, Nutão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Assim, ó, como essa bitola ela é bem exclusiva e ela é bem assim diferente das bitolas que tem no mercado, assim, ó, surgem algumas perguntas, né? Assim, tipo, curiosidades do nosso mundo charuteiro, né? O que não fazer com essa bitola aqui, ó? O que não fazer? Eu vou falar algumas perguntas aqui, pode ser algumas absurdas, se você me responder se é absurda ou não, ou se faz sentido. Assim, ó, essa bitola é uma bitola, que nem eu já falei, exclusiva, assim, limitada, assim, tipo, vocês pretendem colocar em linha, entretanto, é uma linha bem, assim, limitada, tendo em vista a produção, né? Tem que ter uma expertise bem grande, assim, da torcedora, né? Pergunta Exatamente. Que não... E só você pode responder. 2 amigos, se for fumar em algum lugar, pode cortar o charuto ao meio e cada um fuma metade? Olha, a ideia de que o charuto foi criado não é essa, né? O objetivo não é esse. A gente fez um charuto para o degustador, né, ter uma experiência mais longa, uma experiência de 2 horas, 2 horas e meia. Você pode ver que eu acendi tem o que 15 minutos mais ou menos, e o meu acabou de queimar o bico aqui agora. Então, estou no comecinho do charuto, entendeu? Se você seguir essa cadência que eu estou falando, ele vai levar pelo menos 2 horas. Então, assim, a ideia que o charuto foi criado foi essa. Se a pessoa tem um interesse de fumar em menos tempo, porque demora muito, ele fuma um charuto menor, né? A gente tem uma diversidade muito grande, então a pessoa pega um charuto rápido e fuma, né? A ideia desse charuto aqui é um momento que você esteja descontraído, você tenha pelo menos umas 2 horas dali, 2 horas e meia para fumar tranquilo. É uma experiência diferente, não é um charuto que você vai pegar todo dia e fumar, né? Então, deixa para um momento específico, um momento que você tenha o tempo suficiente para poder acender um charuto desse. Pô, então, assim, perde um pouco da proposta, na verdade, né? Tipo assim, tendo em vista que é uma torcedora com conhecimento, assim, bem aprofundado, que se a torcedora tiver algum tipo de... não tiver tão atenta, pode torcer demais e pode dar uma travada uma das pontas, né? Na verdade, ou na cabeça ou no pé do charuto. Então, assim, o recomendado a proposta é fazer fumar por completo, né? Com calma, com tempo, de forma bem assim, bem tranquila, né? Exatamente. A ideia é essa.
Claro que o charuto a pessoa compra, ela faz o que quiser com o charuto, né? O charuto é dela. Mas a ideia que a gente quer trazer não é essa aí de cortar o charuto no meio. Isso pode acontecer de o charuto desenrolar, né? Porque a tabaqueira, geralmente, ela passa a cola próximo ao bico, né? Aos bicos. Então, se você corta o bico, os bicos, ele não vai desenrolar. Mas se você corta aqui no meio, pode acontecer de o charuto desenrolar e aí destrói com o charuto, né? Ô, doutor, e eu estou percebendo nisso aqui que o fluxo dele ele é bem assim. Ele não é um fluxo que você faz força para fazer a fumada. Ele é um fluxo assim bem tranquilo, um fluxo bem tranquilo mesmo. Assim, então o recomendado é cortar, não é cortar muito também não, né? Tipo assim, a cabeça do charuto para fumar, é cortar bem a pontinha assim. E, se for necessário, daqui a pouco, dá um outro corte para alinhar, Exatamente. Né? Exatamente. Alguns, eles são charutos bem individuais, né? Alguns, você vai cortar a ponta e logo no início você vai perceber que ele tem uma resistência maior. De acordo com você vai, né, puxando, ele vai abrindo mais e vai ficando com um fluxo mais solto, né? E a gente trabalhou muito com esse charuto para ele ter esse fluxo que você está falando, um fluxo mais solto. De início, os primeiros que nós fizemos, ele saiu mais apertado. Por quê? Ele é um charuto que ele está em média de 24 gramas, 25 gramas. E pelo tamanho dele, se fosse um charuto normal, ele chegaria a 30 gramas, fácil, porque é um charuto muito grande. Só que a gente precisou diminuir, né, a quantidade de folhas, porque o tamanho dele vai criando uma resistência, né, o cano muito longo, quando você traz a boca e você puxa, traz uma resistência por ele ser muito longo. Então, a gente precisou diminuir, né, a quantidade de folha do charuto, né, diminuindo, assim, consequentemente, a gramatura dele, para ele ter esse fluxo mais solto e ser uma fumada agradável, né. Eu percebi exatamente que o fluxo dele não é um fluxo médio, não, é um fluxo bem mais para solto do que para médio. Não, uma grata surpresa, viu? Grata surpresa. Sim. O segredo também é acender com bastante calma, né? Que não, eu não fiz que nem você, eu não cortei, né? Acendi na pontinha aqui. E assim que eu acendi a pontinha, eu já percebi que tem um fluxo agradável, assim, tem um fluxo leve, que assim, tipo, mesmo estando no início, você não precisa fazer força para você começar a degustar. Bem interessante, viu? Bem interessante. Exatamente. Como eu havia falado no início, faz um cortezinho de 2 a 3 milímetros, né? E, posteriormente, se você quer fazer um segundo corte, quando chega aqui no segundo terço, você pode fazer para ele abrir mais, você vai sentir algumas notas diferentes, né? Você tinha perguntado também sobre o que não fazer, né? Além de não cortar muito, né, que se você cortar muito aqui, ele vai desenrolar, vai atrapalhar a fumada e vai lhe dar problema, é a questão de a gente acender, né? Você tem que ter muito cuidado para você não botar fogo na capa do charuto e você sair e já começar queimando errado, né? E você vai destruir a capa do charuto, então tenta acender ele sempre com a chama distante, né? Acende, vai puxando com calma, né, para você poder ter a experiência correta. Newton, uma característica também desse charuto aqui, durante a queima, se o cara for muito apressado, assim, for meio acelerado, ele dá uma canoada na queima, né? Então, assim, tipo, começar a queimar tudo. O meu tá de boa, tá tranquilo, tá? De vento em pouco, hein? Uma grata surpresa, né? Grata surpresa mesmo. Ó. O Bruno Lee tá falando aqui, ó. Em Cuba, são os torcedores categoria 9. O Bruno, você tem que traduzir para mim aqui o que significa categoria 9. Mas eu subentendo que seja uma categoria assim que eu tenha uma expertise assim bem apurada, né? Bem apurada, acredito, né? Assim, porque é uma bitola difícil de fazer mesmo, hein? Difícil, hein? Ó.
Aqui ele coloca aqui, ó, os torcedores nível mais alto são os que fazem as vitórias mais difíceis. E é verdade, né? É verdade, né? E o Newton, e eu acredito que deva ser muito difícil ter no Brasil uma mão de obra assim bem qualificada, assim, mais qualificada para poder fazer um tipo de bitola assim, né? É um desafio. Então, aqui no Brasil, a gente também tem bons torcedores, né? Assim como em Cuba tem bons torcedores, no Brasil a gente tem torcedores muito qualificados, né? E com uma boa supervisão, a gente consegue fazer charutos tão bons quanto os charutos cubanos. Temos também uma matéria-prima de extrema qualidade, né? Que muita gente não sabe, mas o Brasil-Bahia, a mata fina que é produzida aqui na região, boa parte dela ela é exportada, né? Principalmente para Nicarágua e República Dominicana. Lá é feito blends e volta, né, para o Brasil. E muitas pessoas que têm preconceito, né, com o fumo baiano, que não quer, né, degustar um charuto baiano, ele fuma o nosso fumo, só que mais caro, né? Ele paga mais caro pela marca, que é um tabaco produzido aqui na região. Inclusive, o Cubra que a gente usa também, 95% do Cubra ele é exportação, e apenas 5% fica aqui no Brasil. E ele é exportado justamente para Nicarágua, República Dominicana, né? O charuto Opus Cubra, que volta para aqui para o Brasil e concorre, né, com o nosso charuto nacional. Pois assim, o que você falou é muito verdade, muito verdade. Tanto que eu estou estudando a história da Camacho, né? Que eu vou fazer um videozinho da Camacho, então eu estou estudando a história do Simão Camacho e tal, e estou estudando as linhas da Camacho. Assim, ó, só para você ter noção, o Triple Maduro, no miolo, vai tabaco brasileiro, eles colocam tabaco brasileiro, mas não especificam que tipo de tabaco que é e qual a região. E no Camacho Equador, também no capote vai tabaco brasileiro. Ou seja, então, muitas vezes o camarada fuma um charuto de origem, vamos colocar o Cuba, né, para generalizar, vamos supor, Nicarágua, República Dominicana, ou de Honduras e tal, e lá vai alguma composição ali, em muitos charutos, vai uma composição de um tabaco brasileiro. Isso você falou, é fato, assim, certeiro. Faz parte do mercado isso aí, né? Faz parte. Exatamente. O Cubra, né, que é produzido pela Fumex, que eu falei, 95% do tabaco deles são para exportação, é um tabaco sensacional, um tabaco sem igual, né? E ele é um tabaco reconhecido mundialmente, né? Ah, legal, legal. Ó, só dar aula pro Jackson aqui, ó. Jackson, satisfação ter você aqui de novo. Meu, muito obrigado por prestigiar nosso canal aí. Tamo junto. Um sabadão, curtindo nosso charutinho aqui, ó. O Newton, deixa eu fazer uma outra pergunta. Em São Paulo, aqui, o pessoal consegue encontrar com facilidade essa bitola Diamond? Esse é outro Diamond? Ou tá no comecinho da distribuição? Como é que tá? Está no início da distribuição, porém, já consegue encontrar, assim, na Nacional, né, Charutos Online, já está disponível. Ah, já está disponível lá? Já está disponível, sim. E o Ivo, né, que é nosso mestre, ele está responsável. Ô, Ivo, satisfação. Sempre. Grande abraço ao Ivo. Grande abraço. Ele está responsável, né? Não sei se o Ivo está assistindo a live aqui, ó. Sinceridade, toda vez que eu vou na Bucaneiros lá, eu me sinto em casa. Por que não pareça. Vocês tratam tão bem a gente lá, que eu me sinto como se estivesse no quintal de casa aqui, ó. Muito obrigado pela recepção. Ô, Newton, e o pessoal consegue encontrar tanto a unidade, como também o kitzinho assim? Isso, o kit com 3. Legal, legal. Essa caixinha está saindo em média de 250 a caixa, né? Lá eu paguei 250 também, aí com vocês, né? Aí na fábrica. Nossa, aí, isso aqui
Uma dádiva, pelo amor de Deus. Que legal. Ou seja, a impressão que eu tô tendo aqui com ele, assim, ó, com ele, que é o primeiro, assim, que eu deixei exatamente para testar aqui na live, assim, não é um charuto pesado, não, viu? A fortaleza dele, você coloca ali entre fortaleza média ali, levíssima não é, e forte também não é. É uma média, como que você coloca a fortaleza dele, mais ou menos? É um charuto desse tamanho, não dá para ser um charuto forte, né? Ele precisa ser um charuto ali médio e suave, porque se a gente faz um charuto desse tamanho forte, é para matar o consumidor. Exatamente. Então, a ideia não é você chegar no final do charuto passando mal e suando, a ideia não é essa, né? E sim você conseguir degustar ele até o final com prazer, né? E querer acender outro. Então, não dá para você pegar um charuto de 23 centímetros e fazer um charuto pancadão. Não dá para fazer. Então, uma fortaleza de 1 a 5, você coloca a fortaleza 2 ali, mais ou menos? 2 ou... Isso, 2,5. 2,5. Bem agradável, viu? Assim, Ele vai começar suave, né? Só que do meio para o final, é óbvio que ele vai começar a encorpar de sabor e fortaleza, né? Porque você vai vindo, né? Mais nicotina, os óleos eles vão vindo mais próximo da boca, então ele vai encorpando. Isso aí é uma coisa que é óbvio que acontece, né? Pô, que legal, que legal. Ó, deixa eu tomar uma grata surpresa, viu? Assim, ó, e eu tava com a impressão seguinte, que charuto fosse me trazer assim, tipo, sabe quando você fica meio que empapuçado assim? A impressão que eu tenho é que não, tá tranquilo, de boa, tranquilo. Fortaleza bem levinha assim, não é leve, mas de 1 a 5, 2, na verdade, né? Sim. Você vê que a cinza dele, né? A cinza tá bonita. Cinza de boa, sem nenhum reparo. Meu, que Isso, legal. sem nenhum reparo. Tem gente que gosta de estar corrigindo, né? Então, essas ondulaçõezinhas tá o tempo todo ali acendendo. Eu não gosto muito, eu gosto de deixar ele ir se corrigindo, né? Mas isso aí vai de cada pessoa, cada degustador. Tem gente que o maçarico acaba fumando mais do que a pessoa, né? Comigo já aconteceu várias vezes. Assim, começa a dar uma desnivelada assim na queima, aí eu deixo e naturalmente ela vai se corrigindo. Quando chega no segundo terço, terceiro terço, tá corrigido. Então, tipo, às vezes pode influenciar na fumada, mas se você deixar também, às vezes pode nem influenciar, né? Ele segue o fluxo normal e não prejudica em nada, né? Na verdade, né? Exatamente. Ô, Nutão, fazendo outra pergunta. A Bucaneiros tem alguma novidade para trazer para esse final de ano ou esse Diamond é a surpresa aí para o mercado? Olha, a gente tem alguns charutos que estão em testes. A gente não pode estar revelando no momento, mas já tem alguns em testes. Já temos aí pelo menos uns 4 charutos que serão os próximos a ser lançados. Só que ainda não tem data. A gente vai deixar ele descansar mais um pouco, né? E certamente esse ano ainda vai ter mais algum lançamento, sim. Entendi, legal. Ó, deixa eu fazer uma outra pergunta. Esse Diamond, especificamente, ele tem algum tempo de envelhecimento, assim, ou ele segue o padrão dos outros bucaneiros? Sim, ele tem uma média de... Depois de pronto, ele já tem uns 3 meses de descanso. É um ponto que eu até gostaria de frisar. É interessante, se você puder deixar de descansar um pouco na adega. É uma coisa interessante, porque é um charuto que é novo, né? Não é um charuto que tem 1 ano, 2 anos de descanso. Então, por ser uma bitola também que ele não é um charuto forte, porém você pode perceber que ele é encorpado de sabor, né? Então dá sim para você deixar ele descansar, ele não vai ficar um charuto muito
suave, não vai perder, né, nenhuma qualidade. Então, se você puder deixar ele na adega aí pelo menos uns 6 meses, com certeza ele vai entregar muito mais. Ó, esse aqui, ele tá um mês, mais ou menos, um mêsinho. Eu comprei na Trip, então vai fazer um mês que está aqui na adega. E tá, Sim. Tá bem agradável, viu? Bem agradável mesmo. Ó, o Jackson aqui tá comentando que ele foi na Bocaneiro semana passada e pegou o Diamond direto da fábrica. Top demais. Ó, o Jackson fez a lista para vocês aí, ó, lá na fábrica. Sim, sim. É sempre um prazer, né, quando a gente recebe os clientes, né, os aficionados aqui na empresa, né? A gente sempre tenta receber muito bem, porque são essas pessoas, né, que fazem a nossa marca crescer, né? E essa divulgação boca a boca, né? Que os clientes saem daqui muito alegres, isso aí para a gente é muito importante. Ah, é verdade, né? Assim, a melhor propaganda é exatamente a recomendação, né? O boca a boca ali, né? Tipo assim, a recomendação. Pô, que legal, né? Assim, ó, eu vou te falar mais, Nilton. Assim, ó, se o camarada estiver inspirado, dá para ele emendar um no outro, hein? Emendar um no outro. Exatamente. Assim, ó, Exatamente. Se ele pegar um seriado, dá para fumar um, dá um tempinho ali de 10 minutinhos, dá para emendar outro, que ele é bem suave, assim, tipo, bem suave. Não é... Assim, aí deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês pretendem fazer essa bitola diadema com outro blend, com um maduro, assim, ou não? O planejamento é manter com esse mesmo blend? No momento, o lançamento é esse, né? O capa clara, a gente ainda não fez testes com capa escura, né? Que é a nossa linha Black, a gente não fez testes para ver como ele vai se comportar, né? O capa escura, né? Ele tende a queimar um pouco mais irregular. Então, a gente teria que fazer alguns testes, talvez mudar o capote também, porque o que acontece? A gente trabalha nesse daqui com um capote que é bem oleoso. Então, se a gente coloca junto um capote e uma capa com muita oleosidade, ele tende a fazer aquele túnel, né? Ele começa a queimar para dentro. Então, a gente teria que fazer os testes para ver como ele ia se comportar, se ele começar a gerar esse defeito, né? Que é o túnel, ele queimando para dentro, em vez de fazer aquele lápis. Aí a gente teria que mudar o capote, né? E aí fazer testes para poder lançar um capa escura dele. Ah, entendi. Uma outra recomendação também para quem pretende comprar o Diamond, né? Ter essa experiência, que é uma experiência bem agradável, por sinal. Quando você... cada apreciador tem um hábito em si, né? Mas o ideal é você molhar com saliva o mínimo possível aqui, né? Como é uma fumada longa, você, assim, tipo, deixa basicamente a cabeça do charuto seca, assim, né? Que vai facilitar bastante a sua degustação, né? Mas eu gostei. Parabéns, doutor. Parabéns para você, para a equipe, para o Ivo. Meu, eles fizeram, assim, ó, na minha modesta opinião, que não quer dizer nada nesse mundo. Meu, vocês fizeram uma matéria. Essa opinião é muito importante. A opinião dos clientes e dos aficionados e vocês que estão aí fazendo essa divulgação é sempre muito importante, né? Porque nosso objetivo é estar agradando vocês. Então, as críticas também ajudam, né? Quando tem uma crítica, a gente tenta sempre melhorar, né? Ver onde a gente está errando, onde a gente pode melhorar, para estar sempre agradando o consumidor. Ah, isso aí é importante, né? Importante, assim, a empresa que está antenada com a situação do cliente, ela vai longe, né? Ela vai bem longe mesmo. Ô, Nilton, sabe, conversa boa passa, assim, tipo, voando aí. Eu sei que você teve um dia atribulado pra caramba, chegou de Salvador agora, né? Chegou, abriu o computador e vamos fazer a live, né? Então, muito obrigado aí pela consideração, muito obrigado mesmo pela consideração. Assim, estamos chegando no final aqui, se quiser falar mais alguma coisa da live e tal, fica à vontade para você falar o que você quiser. Quem quiser visitar Bucaneiros lá, como é que faz? Se é aberto ao público de forma geral, você tem que agendar, como é que funciona lá?
Então, é só preciso agendar antes, né? Porque a gente recebe muitos visitantes na fábrica, é um prazer enorme receber. Então, às vezes tem 2, 3 visitas no mesmo dia. Então, é bom sempre agendar com antecedência. A gente não cobra nenhum valor, né? Pela visita. É sempre um prazer receber, né? Os clientes aqui, mas é preciso, com antecedência, entrar em contato com a fábrica e agendar uma visita. Pô, que legal. Ô, Newton, eu vou te falar o seguinte, ó. Esse daí eu vou dizer, eu tô parecendo repetitivo, né? Na verdade, eu tô sendo repetitivo, né? Assim, ó, meu, parabéns, bicho. Vocês fizeram, ó, na minha percepção, vocês fizeram uma obra-prima, viu? Assim, ó, vou te falar assim, ó, sem assim, eu conheço quase todas as bitolas da Bucaneiros, tem, já parei para contar, tem quase 30 bitolas e quase bitolas com blends diferentes, né? Assim, ó, na minha percepção, um charuto para você não é fumada lenta, não é fumada rápida, é a fumada lenta que você vai degustar ali durante 1h30, 2 horas ali. Mas assim, ó, na minha modesta opinião, vocês acabaram de fazer um dos melhores charutos da Bucaneiros. Porque assim, porque ele é curtinho, ele não é um short robusto ali, ele não é pesado, que o Cubra traz a característica de fortaleza, de nicotina e tal. Assim, ele é bem tranquilo para fumar, bem tranquilo mesmo. Gostei bastante, viu? A ideia é essa. E mais uma última dica é evitar de estar batendo a cinza, né? Lembrei aqui agora, tem gente que está ali toda hora batendo a cinza, isso não é interessante, porque ele pode ocasionar de você estar apagando o charuto com mais facilidade, né? A cinza protege do charuto estar apagando, aí você vai ter que estar acendendo, vai ter que estar corrigindo, e a cinza vai estar protegendo ali, né, a chama e vai evitar que aconteça essa situação. Eu bati o meu pela primeira vez aqui, né? Eu estou começando aqui, não cheguei nem no segundo terço ainda do charuto, tá vendo? A gente começou a live, eu acendi, não cheguei nem no segundo terço ainda. A live já tem 1 hora e o seu charuto não chegou nem ainda no... Não chegou. Tem que evitar... o meu já tá aqui, ó, já tá entrando no terceiro terço. Cara, mais acelerado, mas é que eu acendi antes também, né? Sim, acendeu antes, verdade. Então também, né? Pô, é um ótimo charutinho para fumar no ano novo, hein? Fumar no ano novo, assim, começa às 11 horas e vai terminar 1h30 da manhã e tal. Sim. Exatamente. Coisa linda. Exatamente. Ô, Newton, obrigado pela satisfação aí, meu. Obrigado por colaborar aqui com o nosso canal, né? Tipo assim, eu gosto muito da família Bucaneiros. Meu, eu gosto muito do Ivo, gosto muito de você, gosto muito das meninas lá. Meu, vocês estão em casa, eu sinto que vocês aqui estão em casa e quando eu vou lá visitar vocês, eu também me sinto em casa. Muito obrigado pelo privilégio, viu? O prazer é todo meu e sempre que precisar, sempre que quiser chamar aí para alguma live, a gente está à disposição. Estamos aqui sempre para estar somando. Então, pode ficar à vontade, não se preocupa, pode abusar bastante que a gente está aqui para isso. Obrigado mesmo pela satisfação, tá? Eu que agradeço. Obrigado. Forte abraço, meu querido. Vou finalizar a live aqui. Abraço. Tá? Não tem nenhuma pergunta que o pessoal está curioso. Vou finalizar a live aqui. A pessoa vai assistindo amanhã, o pessoal colocando as perguntas, eu vou respondendo e a gente vai. Eu vou finalizar com calma aqui. Tá bom? Valeu, meu querido. Abraço. Um abraço, Deus, tá? Bom sabadão e bom domingão para você. Você também. Comente.